Spurgeon dá ênfase em algumas situações sobre a graça e já mostra em 1860 as perseguições que ele sofria por conta do Evangelho da Graça. Porque fora da graça, os homens controlam os homens. E o poder, dentre algumas pessoas que se mostram ministros do Evangelho, eles não querem que sejam para Cristo ou em Cristo, ou por causa de Cristo. Eles querem que sejam para detrimento deles, para que eles tenham um domínio sobre as pessoas, um domínio sobre o conhecimento, um domínio por serem intercessores diretos a Deus, e não todos nós que temos o Espírito Santo temos contato direto com Deus. Eles fazem como um intercessor. Depois eles falam de outras doutrinas, como a católica, como a espíritas e outras, onde precisa de um intercessor para falar com Deus ou alguma divindade. Dentro do Evangelho se coloca que ninguém precisa de intercessor. O intercessor é o Espírito Santo, que por meio de gemidos inexprimíveis, ele vai tirar o que a gente fala, traduzir o que a gente fala, do que a gente, nosso desejo do coração, quando a gente fala com Deus, para Deus nosso Pai. É assim que fala as Escrituras. Mas vamos para Spurgeon. Spurgeon coloca o seguinte: ele dá ênfase em restabelecer a velha doutrina. E o que é a velha doutrina? Esses primórdios. A velha doutrina é a doutrina que vai falar sobre a graça. Que mediante a graça nós somos salvos, não por mediante obras nossas. Quando ele vai falar sobre isso, ele diz que vai existir uma imensa oposição. E eu até entendo essa oposição que existe sobre ele. Eu peguei alguns tópicos aqui, eu estou observando aqui uns tópicos e repassando para vocês. Algumas dessas situações, ele repassa que depois que Spurgeon começa a pregar a graça, eles de maneira pejorativa colocam o apelido de hipergraça. Inclusive, eu tinha uma liderança que chegou para mim e disse: agora você está na hipergraça, você pode fazer várias situações. Eu falei até sobre o vídeo anterior. Infelizmente, ela talvez não conheça o Evangelho da Graça e esteja presa ainda a doutrinas passadas, referente até a situações de Paulo e Pedro, que nós vamos falar mais adiante. Mas quando se deprecia dessa forma, a gente é considerado como escória. Isso, palavras de Spurgeon, em 1860. Dificilmente o ministro dá atenção à fala favorável a nós. Eu estou lendo simplesmente o texto de Spurgeon. E ele está dizendo que nenhum dos ministros dificilmente vai falar favorável a nós. Por quê? Porque nós vamos pregar a graça. E quando nós pregamos a graça, fica difícil para eles, porque muitos pregarão por interesses, por ganância. Então, o importante, Paulo diz, é que o evangelho seja pregado, mas alguns pregam o evangelho dessa forma. Já está escrito no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, sobre isso. Mas, voltando aqui, ele vai dizer assim: porque sustentamos fortes ideias sobre vulnerável soberania de Deus, seus soberanos atos eletivos e seu amor especial com o seu povo. O que é que ele está dizendo? Que nós sustentamos, e eu também confio nisso, em uma soberania total de Deus. Total. Não é uma soberania parcial, mas total. Que tudo está nas mãos de Deus. Que não é por intermédio nosso. E eu volto a falar o que eu falei no vídeo anterior, que por mais que nós esforçamos, e as coisas de Deus são maiores do que as coisas que nós vemos no mundo, nós podemos nos comparar como pessoas, até ateias, que eram viciadas em cigarro e deixam de fumar. Que não se trata de uma divindade de cura do cigarro por Deus. Curou o cigarro sem necessariamente conhecer a palavra de Deus. E às vezes, sim, necessariamente também Deus tem uma obra na vida da pessoa. Porque a cura do cigarro, a cura da bebida, a cura de outras situações, não são demônios, como algumas pessoas colocam, sobre essa situação desses vícios carnais. Mas sim, perspectivas que nós temos, nossos traumas, nossas angústias, e nós tentamos fugir de uma realidade. Eu fugi antes com videogame, outras pessoas fugiam com álcool, outras com drogas e por aí vai. Então é uma fuga de um sentimento que você tem, que não foi tratado, e você supera ele com vícios. Supera não, você distrai essas situações com vícios. E Spurgeon está falando bem simplesmente. Nós sustentamos ideias da soberania de Deus. As coisas de Deus são maiores. Porque as coisas de Deus não é simplesmente tratar de vício, não é simplesmente tratar de um pecado X, de uma situação outra, que a gente faz por nossa carne, por nossa luta. Mas é que o Espírito de Deus que vai habitar em nós vai nos darmos o norte, para que a gente não venha a voltar a pecar. Porque não é por nosso esforço. É pelo Espírito que está na gente que não vai deixar nos pecar. E pasmem,
A pessoa que é liderança chegou para mim e disse, você agora vai pecar, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, porque você conheceu a graça? Não. Porque o Espírito Santo está dentro da gente, não deixa a gente fazer essa situação. Qual é o grande trabalho hoje? É porque algumas pessoas se apresentam que têm o Espírito Santo e quando você vai notar no seu convívio diário, nas suas ações e atitudes, não tem, não conhecem. E como diz Paulo, às vezes tem cauterizado a mente e os ouvidos e não entendem, não interpretam a palavra de Deus. Não reconhecem quem tem os seus dons pastorais, seus dons ministeriais, seus dons de mestre, seus dons... Não conhecem. São cheias de si, cheias de vaidade, onde o principal tem que ser elas. Não sabem se submeter a uma situação de graça, porque na graça o importante é Cristo, porque foi por intermédio de Cristo. Spurgeon fala mais adiante sobre isso. Eu não vou tocar no assunto para que nós não fujamos da situação de Spurgeon. Mas ele fala realmente de uma situação humilhante, quando sobre a graça nós não temos parte alguma. Tudo vem de Deus. É muito humilhante para a gente, para as pessoas que têm ego forte, saber que não é por conta delas que as coisas acontecem, que elas não são o centro do mundo. O centro é Deus. Então, pregando a igreja local, em 1860, ele disse, não há uma outra igreja de Deus na Inglaterra que durante os últimos 50 anos teve que passar por maiores provações do que a que nós temos tido. Pregando a igreja local. Ele vai falar sobre isso. E sobre essa situação que Spurgeon fala, as perseguições não são de fora, são de pessoas que se dizem cristãs, mas que usam Cristo de uma forma para barganhar para o seu próprio interesse. E não por interesse da obra de Cristo. Falam que são para a obra de Cristo, mas quando você vai notar a fundo, maltrata, grita pessoas, trata obreiros como escravos, colocam como se fosse uma pseudo-divindade, como se Deus falasse diretamente com ele, como se ele fosse o Moisés da situação. Essas pessoas são ligadas à lei, porque eles se colocam como Moisés. Ele que sobe o monte, e ele que unge com óleo, ele que faz as coisas, vocês não são capazes de fazer isso. Primeiro, você que está na graça sabe que tudo que eu estou falando sobre ungir com óleo, sobre subir monte e etc., tudo isso são situações que não são obrigatórias para o cristão. A questão de você subir ao monte, você pode subir ao monte para você desconectar do mundo, mas não como situação de sacrifício para estar perto de Deus. Todo sacrifício Jesus já fez na cruz. Você não precisa fazer sacrifício, mas você vai com prazer para você falar com Deus. E muitas vezes são ensinados a ir para monte para pedir coisas e não para agradecer ou ter contato com Deus. Até nessas situações eles conseguem errar. Até para ir para a presença de Deus eles conseguem errar, porque vão com pensamento no mundo das coisas e não no mundo do Espírito. Até nisso eles fazem dessa forma. Então, ele fala da seguinte situação. É raro e o dia que rola sobre minha cabeça, em que mais vil ofensa, a mais terrível difamação não seja proferida contra mim. Spurgeon fala claramente que agem contra ele de forma ofensiva e difamatória. Mas não diante a palavra, mas eles fazem isso para poder dizerem que são os santos. Então Spurgeon sofreu por isso. Em 1860, não é difícil hoje quem prega o Evangelho da Graça. Tanto privadamente, como a imprensa pública. Todo engenho empregado para pôr abaixo o ministério de Deus. Todas as mentiras que o homem pode inventar são lançadas contra mim. Spurgeon fala que de todo tipo de mentira, dizer que é obra de Satanás, que é obra do demônio, que tal situação, que tal doutrina fere os princípios bíblicos, e por aí vai. Em 1860, Spurgeon sofreu sobre isso. Porque ele pregava a graça e as pessoas vinham com doutrinas legalistas. E essas doutrinas legalistas separam da graça de Deus. Porque não é por intermédio de sua obra, não é por intermédio do seu esforço. É você que tem que deixar o Espírito Santo agir dentro de você e lhe modificar ao tempo dele e da forma dele. É simples. Spurgeon está falando sobre isso. Spurgeon era de uma inimizade, de uma situação tão grande da proclamação da doutrina da graça, que ele fala da seguinte forma sobre a situação de como ele se coloca dentro da igreja, de como a igreja é colocada dessa forma. Irmão, em todos os corações há essa inimizade natural contra Deus e contra a soberania de sua graça.
Sei que homens que mordem seus lábios e rangem seus dentes de raiva quando pregam soberania de Deus. Os visionários doutrinários atuais admitem a existência de um Deus. Admitem a existência de um Deus. Porém, ele não deve ser rei. Porque ele não comanda nada. Eles pregam mais o Satanás e a força do Satanás do que a força de Deus. Ora, é maior do que está em nós do que o que está no mundo. Mas as doutrinas são colocadas como jugo para que você tenha essa dependência. E a única dependência que você tem é do Espírito Santo em sua vida. Há essa grande diferença que as grandes lideranças não querem colocar para que você interprete a Bíblia da maneira correta. Todo o seu pecado foi levado na cruz. Ah, eu vou pecar, eu vou beber. Beba, meu filho, morra. Mas aquele que tem o Espírito Santo, ele não tem mais paixões carnais. Ele procura viver em espírito e em verdade. O problema é que algumas pessoas dizem que encontram Deus, quando na verdade encontra seu ego. Quando você tem o ego forte e exacerbado, de forma alguma você conhece a graça de Deus. Porque a graça de Deus não depende de nós, não depende do nosso querer, de nossa vontade. Como mais adiante Spurgeon vai falar, nós somos simplesmente barro na mão de um olheiro, do qual o barro não detém força alguma, ou modo algum, ou escolha alguma. Paulo dizia que queria ir para a direita, Deus jogava para a esquerda. Ele queria para a esquerda, era jogado para a direita. De forma que ele não vivia mais nele, mas sim Cristo vivia nele. Sim o Espírito de Deus. Não é difícil entender a graça, mas é complicado porque nós vivemos dentro de um sistema religioso de que ele nos aprisiona, nos coloca jugo. Se você chegar na igreja, pode levar um psicólogo, um psiquiatra nas igrejas evangélicas, principalmente nas neopentecostais. A grande maioria sofre de depressão, a grande maioria vive de fuxico, a grande maioria vive de intriga, a grande maioria vive de situações carnais. Porque não há o Espírito. É difícil ver essa situação quando você está dentro. Mas você, irmão, que está vendo esse vídeo, tenha certeza que se você trabalha com situações de obras carnais, o Espírito não está dentro de você. Não está dentro de você. Ao você chegar em um local, você leva paz ou você leva perturbação? Porque se você levar perturbação, o Espírito não vai estar em você. Nós somos mensageiros da paz, e a paz de Cristo. Essa é a grande situação. E quando ele fala dos visionários atuais, eles admitem a existência de um Deus, mas ele não quer que um Deus seja rei. Quer dizer que eles preferem um Deus que não é Deus. É isso que ele está falando. É um Deus que não tem o poder sobre todas as coisas, porque tem coisas que o Satanás tem força, tem coisas que o macumbeiro, que eles sempre colocam culpa no macumbeiro, é um despacho que fez em tua vida para dar errado. E volto à pergunta, por que é que pessoas milionárias, cheias de pecado, cheias de prostituição, cheias de complicações, não estão possuídas? Porque era mais fácil eles se possuírem do que pessoas pobres, cheias de problemas de si. Nós não encontramos empresários possuídos, nós não encontramos médicos possuídos, nós não encontramos, não há essa situação. Então são pessoas vulneráveis, tanto no conhecimento como na questão de se auto-aceitarem, que são propícias a essas situações dentro de igrejas pentecostais. Tenham cuidado com isso, porque esse tipo de doutrina de demônios, onde os demônios têm forças co-igual a Deus, ele é como se fosse uma luta. As coisas de Deus não se luta contra as coisas do mal. Um anjo, um simples anjo como o arcanjo Miguel, ele consegue derrotar todos os da obras de Lúcifer e seus companheiros. Porque é um anjo de guerra. As pessoas não compreendem essa divisão e colocam Deus como se fosse um ser frágil. E dão preferência a um Deus servo e não àquele que exerce o governo sobre os homens. Essa é a grande questão que nós vemos nos tempos de hoje. Nesses segmentos doutrinários que nós vemos aqui, nós encontramos, como estava falando anteriormente, que alguns homens preferem um Deus servo. Encontram o Jesus que serve, mas não observam a divindade de Deus que controla tudo, nosso ar, nosso respirar, nosso tudo. Não entendem o plano de salvação que não foi por intermédio nosso, mas de obra exclusiva de Deus. É exclusiva. E tentam colocar e penetrar na mente de vocês, na nossa mente,
de que temos uma necessidade ainda de fazer algo mais para buscar a salvação e não simplesmente aceitar que o Espírito Santo venha a nos fazer mudança e nos moldar. Porque eles acreditam que nossa força vai triunfar perante o mal. Não. Nossa força não triunfa perante o mal. O que triunfa perante o mal é o Espírito Santo de Deus que habita em nós quando nós o aceitamos como Cristo de verdade. Em verdade e em espírito, não somente perante homens, para se dizer que é cristão, para se dizer que segue a Cristo, mas na prática e no espírito não existe. Na prática e no espírito, quando se alguém lhe fala sobre algo de Cristo, sobre salvação, sobre graça, sobre milagre do que está nas Escrituras, você não aceita. Porque tem que ter o egocentrismo. Deus tem que fazer algo em sua vida para lhe beneficiar diante aos homens, para que sobre glória para você, e você, através dessa glória, se sinta um pouco de divindade segundo os olhos humanos. E não simplesmente para fazer como Paulo, que toda glória seja dada a Cristo e não a mim. Que toda glória seja dada a Deus e não a mim. Nós estamos procurando, algumas pessoas procuram nesse intermeio glórias para si. E é o pecado inicial que tirou Lúcifer do céu. Procurar glórias para si. Você procura glórias todos os dias para você nas suas conversas, ou você professa de Deus como único dono e detentor de toda honra e toda glória. Essa é a grande situação quando você coloca um Deus como servo. Você não o coloca como principal. Vá a um culto e observe quem é que está como principal. O egocentrismo tratado dentro das pessoas para dizer que elas são importantes, que é uma verdade, elas são tão importantes que Deus deu seu único Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Verdade, nós somos importantes, diga isso a Jesus. Nós somos importantes porque Cristo fez isso por nós. Mas nós não somos importantes por nós mesmos. Nós só temos importância dentro de Cristo Jesus, dentro do plano de Cristo Jesus. Aquele que aceita Cristo e se torna filho de Deus, esse sim tem importância. E diretamente muitas pessoas não aceitam Cristo Jesus, não professam Cristo Jesus em sua vida como o ser principal, como o ser de todo presente, onipotente, de tudo. E você diz que ele é uma pessoa especial, mesmo sem ter Cristo dentro dele. Ele é especial, mas ele só vai se tornar especial para Cristo e para Deus quando ele aceita Cristo. Porque se nós não tivermos Cristo e Espírito Santo dentro de nós somos simplesmente um pecador. Um pecador do qual não pode de maneira alguma atingir a misericórdia se não for pela cruz de Cristo. Porque a lei mata. O que nos vivifica novamente é a cruz de Cristo, é a graça de Cristo. E as pessoas querem fazer a graça como Cristo mais algo para a graça. E Paulo já disse, somente tua graça me basta. Há uma grande diferença nessa situação. E quando Spurgeon fala sobre essa situação, dá preferência ao servo, é um Deus subserviente. E não um Deus onipotente, onipresente, dono de tudo, por meio de tudo e com a força sobre tudo. Essas são as questões principais que Spurgeon fala sobre isso. E nós temos que entender que Deus é soberano. É essa a questão principal que as pessoas não conseguem entender. Então, voltando ao que Spurgeon fala, ele diz assim, o fato de que a conversão e a salvação são obras de Deus é uma verdade humilhante, porque nós não coloca como importância nenhuma em plano de salvação. É zero. Nós somos escolhidos e eleitos por Deus. Nós não somos nem a gente que escolhe, é Deus que nos escolhe. E é difícil entrar na mente de algumas pessoas essa ideia de que nós não escolhemos servir a Deus porque nossa carne é pecaminosa, nós fomos escolhidos. Nós não escolhemos. Essa é a grande chave. Toda honra e toda glória para você que está em Cristo Jesus é de Deus e não sua. Essa é a situação. Spurgeon fala mais aqui. E por seu caráter humilhante, que os homens não gostam dela, porque os homens querem glória, e não tem glória para o homem em plano de salvação, porque toda honra e toda glória é de Deus. Esse é o grande chave que as pessoas que gostam de se colocar como sacerdotes supremos, de pessoas que têm mais unção do que outros, que são ungidos de Deus, todos cheios de situação, que não se colocam, para não entender que tudo é através de Deus, por Deus e através dele.
Essa é a grande situação. Se juntam com forças humanas e as coisas não andam, o milagre não vem, porque estão confiando em homens, em forças do seu braço e não conhecendo Deus em espírito e em verdade. Seguem doutrinas, mas não seguem o evangelho pleno. Esse é o grande problema do ser humano hoje. Eles seguem um evangelho viciado em poderes do homem, em poderes de Satanás, em poderes de tudo, mas não na plenitude da graça de Deus. Esse é o grande problema que nós encontramos no mundo de hoje. E Spurgeon continua: ouvi dizer que se hei de ser salvo, eu preciso que Deus me salve. E que eu estou em suas mãos como o barro está nas mãos do olheiro. E que não depende de quem corre, nem de quem quer, mas de Deus que se compadece. Nós dependemos unicamente de Deus, é justamente isso que eu estou falando. Não de homens. E diz mais, o mundo também tem uma religião universal. Porém, sejam como Cristo. Põe isso abaixo. Olha só, o mundo também tem uma religião universal. Porém, vejam como Cristo põe isso abaixo. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Palavra de Deus. Deus nos ordenou dentre os homens, eleitos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, pela fé na verdade. A obra santificadora é do Espírito, através da fé pela verdade. É o Espírito que vai nos mudar e não nossa força. Por nossa força, algumas pessoas, como eu falei anteriormente, podem deixar de fumar, de beber, de adulterar, etc. Para a força do braço. Você consegue, você mesmo sem Deus. Mas a salvação e a plena graça de Deus você não atinge. Porque na salvação e na graça nós não lutamos dessa forma. Porque a graça de Deus dentro da gente vai fazer com que nós não temos mais apego às coisas carnais. Esse é o Espírito de Deus que vem habitar na gente. Esse é o Espírito que tira o pecado do mundo. Não é a questão de nossa força, é o Espírito de Deus que habita em nós, quando nós aceitamos Cristo, que vai nos modificar por completo e nos fazer andar no caminho de Deus. Pela sua força, você vai continuar lutando na sua carne e não vai modificar seu ser, não vai modificar seu intelectual, não vai modificar a sua situação. Uma vez modificado, você não torna a voltar. Não me diziam isso, não me pregaram a graça, então eu ficava indo e saindo, e isso é até bom, porque hoje eu sei o que é graça. Hoje eu sei o que me tirava e o que me colocava. E o que me coloca hoje dentro de Cristo é a graça. E durante 20 anos ninguém me falou sobre graça. Então eu lutava na minha força do meu próprio ego. Então quando o meu ego estava fraco, o pecado vinha. Quando o meu ego estava fraco, eu saía da comunidade. Quando o meu ego estava fraco, eu tentava subestabelecer o meu ego dentro de mim para mostrar para os outros que eu era alguém importante em mim mesmo e não em Cristo. É isso que as pessoas têm que entender. E algumas pessoas, mesmo explicando de forma tão detalhada, não vão entender a graça. Porque já falou aqui a palavra anterior, eu coloquei o versículo aí. Alguns vão ter cauterizado realmente a cabeça, os ouvidos e não vão entender a graça. 1 Timóteo, se eu não me engano, 1 Timóteo 4, do 1 ao 4, vai falar sobre isso. Se você tiver essa mente realmente cauterizada, é difícil entrar em sua mente como é o agir de Deus. E eu vou continuar aqui falando. Spurgeon diz: Deus nos ordenou dentre os homens, eleitos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito e pela fé na verdade. Essa é a grande situação. Se vocês não compreenderem essa situação, que é o Espírito que nos modifica, dificilmente vocês vão entender sobre a questão da graça. Spurgeon continua, porque ele coloca uma situação de que temos que ter um princípio de que
tudo é para a obra de Deus, é através de Deus, o plano é de Deus. O plano não é um plano nosso. A responsabilidade humana é secundária quando você aceita Cristo. Ela é primária você sem Cristo, porque você vai viver pelo pecado. Então é seu desejo que vai sobrepor. É seu desejo quando você não aceita Cristo. É suas decisões, é seu ego. Mas você dizer que tem Cristo no coração e está cheio de ego, cheio de decisão, é eu fazendo, é eu acontecendo, e não Cristo, as coisas não vão bater. Algo vai estar errado nesse sistema. Algo não vai bater de encontro. Porque Paulo diz que ele não vive mais nele, mas Cristo vive nele e ele já está crucificado com Cristo na cruz. É difícil para entender as pessoas cheias de ego, de zelo por si mesmo. Pessoas cheias de ganância e cobiça que pregam o evangelho para ficar em casa o dia todo e não para visitar as pessoas com o interesse de que elas mudem em Cristo Jesus, mas com o interesse de que elas fiquem presas à igreja delas. Porque presas à igreja delas, elas vão dar um dízimo, uma oferta e vai sustentar você sentado em casa até 2 da tarde. Resolvendo suas coisas e não as coisas de Deus. Fazendo o seu intelecto seja prisão para as pessoas. Sendo que eu já coloquei também aqui o versículo falando sobre isso nesse vídeo. Cristo nos fez para ser livres da escravidão, para que não voltemos a ser escravo. Então não volte a ser escravo. Viva a graça. Viva a graça e aceite Cristo como seu Salvador. Eu quero esse Deus que me modifica. Eu quero que Deus me mude, eu quero aceitar esse Cristo. Eu não quero viver segundo a questão dos homens. Mate a sua carne inicial aceitando Cristo. Não é lutando contra a sua carne. Porque é natural quando você aceita Cristo que a mudança venha no seu intelecto. Venha na sua situação. Que o Espírito Santo, que você for fazer uma coisa errada ou uma situação ou outra, lhe modifique nas suas atitudes iniciais. E não que você fique eternamente brigando contra seu eu. Porque se você ficar guerreando com seu eu todo dia, constantemente, seu eu está aí, está vivo. E as falsas pessoas que se dizem que são cristãos, essas pessoas falsas que professam um falso evangelho, um evangelho mentiroso, dizem que a luta é eterna. Que é uma situação que a carne domina eles. Não. A luta da carne e do espírito que Paulo fala é que o desejo pecaminoso da carne sempre vai haver. Mas como você tem o Espírito Santo e você sabe que é fiel e justo naquele Espírito, o Espírito com essa luta com a carne não é uma luta de igualdade, o Espírito e a carne. O Espírito está aqui, a carne está aqui. Ó. Por quê? Você vai viver em Espírito e não na carne. Mas as pessoas, para dar uma dependência e lhe dizer que você é pecaminoso, porque na verdade eles sabem que você não aceita Cristo, vão colocar a sua carne aqui, ainda vão colocar pombagira, etc, Zé Pilintra, Zé Pilantra e por aí vai. Então você vai ter uma dependência muito grande, porque sua carne vai estar aqui, seu espiritual vai estar aqui, seu espiritual é baixo, sua autoestima é baixa. Eles lhe prendem num jugo de opressão. E aí o que é que vai acontecer? Você vai acreditar que aquele homem santo que está no altar, ele tem o poder de ser intercessor no lugar de Cristo Jesus, para poder bater nessa carne, afastar essa carne. E depois essa carne vem. E depois essa carne vem. É quinta-feira com libertação, é terça-feira com libertação, e vai ter sempre quinta e terça, anos e anos, e não vai lhe modificar. Porque quem lhe modifica não é o homem, não é você, é o Espírito Santo. É isso que você tem que colocar aí na sua cabeça. É o Espírito Santo que vai modificar o seu eu espiritual. Não é por vontade ou desejo seu simplesmente. Mas é o Espírito Santo que vai fazer nos modificarmos nos nossos atos, na nossa espiritualidade, na nossa fé, no nosso caminhar. Não quer dizer que nós venhamos a pecar, mas nós não vamos ser mais escravos do pecado e não vamos mais andar buscando os prazeres da carne, mas sim buscando os prazeres do Espírito. É a grande diferença que nós vemos hoje. Isso eu não vejo ser pregado nas igrejas, eu vejo ser pregado simplesmente um pedaço de versículo solto, que diz, vocês têm que ser forte, você vai vencer, você vai ser forte, você vai vencer, você vai ser forte. Vá para um coach, meu amigo. Prega o evangelho da graça. Prega o evangelho que salva, o evangelho da salvação, da misericórdia de Deus sobre o pecado do homem. Essa é a grande situação. Se você não entender essa situação da graça, dificilmente você vai conhecer o plano da salvação e dificilmente, quase que nunca, você vai encontrar
o Espírito Santo agindo dentro de você, porque você vai estar cheio de ego, cheio de si mesmo, apaixonado por si, e imaginando que todo mundo, que tem que ser você como centro e não Deus, e que tudo tem que ser voltado para que você seja reconhecido, porque você é um grande homem de Deus, maior do que os demais. Essa é a pregação que nós vemos nos dias de hoje, de que os homens cheios de si, cheios de cólera, porque se alguém for contra o que você acredita, há um ódio deliberado contra a pessoa. Há palavras hostis, há palavra com desarmonia, com desamor. Há esse tipo de difamação que Spurgeon falava lá em 1800 e bolinha. Isso não é espírito que vem atacar o Evangelho da Graça. São homens sedentos de poder, sedentos de reconhecimento carnal e do homem, escravos desses desejos e não escravos do Espírito Santo, e não libertos pelo Espírito Santo. Cegos guiando cegos, porque não conhece a plenitude do Evangelho da Graça. Porque Paulo já dizia que a graça lhe basta, e não a graça mais algo. A cruz de Cristo já basta, não a cruz de Cristo e mais algo. Essa é a questão simplesmente. E ele fala mais sobre essa situação, ele diz que a doutrina pura e suficiente, sem introdução de heresias, para pregar para os pecadores. A doutrina pura e eficiente é essa, ó. Não precisa trazer lenço seu, algo seu, alguma coisa sua para ser levada a monte, alguma coisa de peça sua para orar. Isso são práticas de candomblé e culturas africanas. Estão sendo introduzidas dentro da igreja. Homens vestidos de branco em cima de altares, porque acredita no espiritismo, na umbanda, quimbanda e etc., que tem que estar todo de branco para ser purificado. Entidades que dizem que você tem que estar de branco para poder falar comigo, e por aí vai. E você introduz esses princípios que você vem lá do candomblé e coloca dentro da igreja para poder simplesmente acreditar e massagear seu ego como ser especial. Se colocando de modo superior aos demais da igreja e não em comunhão com os irmãos. Porque comunhão é o que é comum a todos, o Espírito Santo, a graça de Deus. E você não acredita que é comum aos demais porque você acredita que é superior. E nessa superioridade sua é superior no falar, no caminhar, no tratar com as pessoas. Olha, se você não fizer... É no comportamental, porque só você é santo, só você detém a graça, só você detém os dons, e por aí vai. Então o principal da igreja já não é mais Cristo, é você. Você usa Cristo como um pano de fundo para exercer poderes sobre as pessoas, para controlá-las. E eu sei que muita gente não vai gostar do que eu estou falando, mas as práticas são essas. Converse com as pessoas desviadas dessas igrejas, converse. Que elas vão dizer, meu irmão, eu estou mais livre no mundo do que naquela igreja. A opressão em cima dos homens das igrejas são terríveis. Porque o sacerdote da casa deixa de ser o homem, e o pastoreio quer tomar de conta da igreja e da casa das pessoas para serem pastores das casas, inclusive desrespeitando os homens da casa. E acham que isso é evangelho. São mentirosos, gananciosos, homens cheios de si. Quando a gente fala isso, ficam ofendidos, mas não mudam no espírito. Não mudam no espírito. Não reconhecem o Espírito Santo. Estão cauterizados o ouvido, a mente, estão cauterizados por completo por paixões humanas, porque não conhecem o Espírito Santo de Deus, estão longe da plenitude da graça. Esse é o grande diferencial de quem está na graça e de quem fica bajulando homens em igrejas que ficam com campanhas, com cura e libertação, com 50 situações e nada muda. Há atores enganadores em cima de púlpitos se dizendo pastores que não cuidam das ovelhas, mas tosqueiam o máximo que podem, porque são homens gananciosos, cheios de si, cheios de presunção. E detalhes, podem tirar mulheres suas, podem tirar seu dinheiro, podem tirar sua riqueza, podem tirar inclusive sua salvação. E para eles não lhe pesa 1 milímetro de consciência,
porque a paixão está em si e não na pregação do evangelho. E se você está em um local como esse e aceita, você não pode dizer que tem o Espírito Santo. De forma alguma. Porque se você tiver o Espírito Santo, Deus lhe tocava e dizia, meu querido, você não está vendo onde você está? Que espírito é esse que revela macumba de Zé, macumba de Tom, essa situação toda, e não revela um pastoreio hoje dos quais estão cheios de si, capazes de fazer tudo, que na dificuldade da ovelha, como fala a Bíblia, pega o beco e deixa o lobo com a ovelha, porque são mercenários, pregam para si, por inveja, por ganância, de todas as formas, mas não para a plenitude do evangelho da graça. Porque você é guiado pela liderança e não pelo Espírito. E é isso que Spurgeon está falando. A graça você é guiado pelo Espírito e não por ganância dos homens, não por magia dos homens, não por feitiçaria dos homens e não por esse tipo de princípio. Quando às vezes chama alguém de feiticeiro, você não sabe nem o que quer dizer. Por que é que você não sabe o que quer dizer? Porque feitiçaria é qualquer tipo de engano que se coloca à cruz de Cristo mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa é feitiçaria. Tal dia, cura e libertação é feitiçaria. Traga um pano seu para eu colocar no altar com óleo ungido. Isso é feitiçaria. É feitiçaria. Tem para onde você correr. Isso é feitiçaria. Alguns erram porque seguem doutrinas já de outras lideranças que assim se vai. Não por maldade, mas conheceram assim. Mas com o passar do tempo, como não tem o Espírito e vão estar cheios de si, vai ser mostrada a maldade nas atitudes. E vocês vão engolir. Simplesmente porque vocês querem cargos na igreja, querem reconhecimento e querem ser alguém. Para o mundo. Para o mundo. E achando que será reconhecido pelo mundo, também será reconhecido por tabela para Deus. Olhem lá. Porque a palavra diz que alguns dirão, eu tirei demônio, eu curei e tal. E Jesus vai dizer, meu irmão, você foi fazer o que você queria. Você não seguiu o Espírito. Aliás, você nem tinha o Espírito. O que tem o Espírito não prega o engano. Essa é a grande diferença. Agora vocês chegam para mim e colocam aqui embaixo. Olha lá, liderança, está autorizado. Isso não é ofensa não, isso é mudança. Vocês colocam. O versículo tal fala que é Cristo mais alguma coisa. O versículo tal vai falar que nós temos que fazer jejum. Enquanto Paulo diz que alguns pregarão o engano, a proibição de alguns alimentos. Olha só, criados por Deus. Olha só. Complicado. É complicado. Se nós não temos conhecimento do Evangelho, fica muito difícil. E as doutrinas que são pregadas nos dias de escolas de doutrinários da igreja, não é a doutrina de Cristo, é a doutrina da igreja. Olha só, não é a doutrina de Cristo, é a doutrina da igreja. É essa situação que deve ser feita. Então Spurgeon diz assim, ó, algumas dessas questões podem ser expostas como segue. Haveria um plano de redenção pelo qual Deus se determinou a salvar, mediante Cristo, algumas pessoas que ele escolheu. Então, ele entende que algumas pessoas foram escolhidas por Cristo. Acaso esse plano prove a conexão gratuita de todas as coisas necessárias para o seu cumprimento? Ou seria o cumprimento condicionado pela aceitação do homem? O que é que ele está dizendo? Ou Cristo morreu, e ele escolheu, ele já sabia a predestinação de quem... Porque Deus ele sabe o passado, o presente e o futuro. Então ele sabe quem vai aceitar ele, sabe quem vai para a obra, sabe quem tem o Espírito Santo, sabe quem vai pregar o Evangelho, sabe quem vai fazer pela graça e quem vai fazer pela desgraça, porque faz pelo seu próprio eu. Cristo sabe. Por isso que ele diz que todos foram chamados, mas poucos escolhidos. Se você está vendo esse vídeo por mais de meia hora, eu acredito que dificilmente você não vai ser escolhido de Deus. Porque se você não fosse escolhido, você já tinha desligado. Porque é duro você aceitar o Evangelho da Graça. Onde deveria ser leve. Porque é leve. O fardo pesado da lei foi tirado. Você está na graça de Deus, na plenitude do Espírito. E disso que Spurgeon fala em quase todos os seus sermões.
A luta da carne e do espírito, ela vai existir sempre. Mas o espírito sempre vai vencer, porque você está alimentando sempre seu espírito. Se a luta da carne e do espírito ela está meio a meio, ela está numa disputa quase que igual, sinto muito dizer, você está brigando com o seu eu, é seu intelecto que está na briga. Porque é maior o que está em nós do que está no mundo. Essa é a grande diferença que vocês não conseguem entender, vocês do sistema. Ao regenerar os pecadores, segundo Spurgeon, será que o Espírito Santo efetua plenamente o propósito do Pai, que aplica infalivelmente a obra redentora de Cristo? Quer dizer que Cristo nos redimiu do pecado, nos purifica de verdade, nos regenerou ou não regenerou? Há um processo de regeneração. Quando você aceita Cristo, você nasce de novo ou há um processo para nascer de novo? Há uma situação de gravidez quando você aceita Cristo. Então, por causa de nossa fé de arrependimento, a fé de ser eleito ou resultado da regeneração? Eu acredito que nós somos regenerados através da fé. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, reconhecemos o nosso pecado e aceitamos a misericórdia de Deus em nossa vida, não por nossas obras, mas aceitando o sacrifício de Cristo Jesus na cruz, a partir daí a morada do Espírito Santo em minha vida vai me regenerar. Agora, se eu não aceitar Cristo e tentar regenerar na minha força, aí é minha carne lutando contra a minha carne. Porque o Espírito não vai estar aí. E aí essa carne lutando com a carne é uma luta injusta, porque a carne sempre vai prevalecer, você sempre vai cair no pecado e o pecado vai lhe dominar e você vai viver através do pecado, para o pecado e pelo pecado. E quando você é regenerado em Cristo Jesus, o pecado habita em você, mas você não é escravo mais do pecado. Você não vive em paixões do pecado. Você não vive em paixões do egocentrismo. Você vai viver na plenitude da graça em Cristo Jesus. Essa é a grande diferença. Essa é a grande sacada para que você entenda sobre regeneração. Lavados e remidos no sangue de Cristo. Porque se você não entender o que é lavado e remido no sangue de Cristo, dificilmente você vai compreender o plano de salvação. Seguindo mais um pouco de Spurgeon, provavelmente há alguns que objectariam até mesmo a formulação de perguntas como estas. Então, o que acontece? O que é que ele está falando sobre as questões? Se a regeneração é pela graça ou pela fé. Se é pelo Espírito ou pela fé. Se é uma escolha nossa ou uma escolha de Cristo. A regeneração através do Espírito Santo é uma decisão nossa. Nós temos que aceitar o Espírito Santo habitar em nossa vida. Depois que nós aceitamos Cristo em espírito e em verdade, a regeneração do Espírito Santo ela vai acontecer dentro de nós, a partir do momento que nós aceitamos o Cristo. Você se torna nova criatura em espírito, e não uma nova criatura por escolha sua, para que você tenha glória em dizer que você aceitou a salvação, você conseguiu a salvação. Até nisso, de você escolher, você foi escolhido primeiro. E a Bíblia diz que foi desde a fundação do mundo que ele lhe escolheu. Primeiro, ele lhe amou. Primeiro, ele lhe escolheu. Desde o princípio, ele já sabia que você ia servir a ele. Cabe você aceitar. E principalmente, se você tem o toque da graça, aceite essa graça plena. Não aceite mais a graça e mais alguma coisa, a graça mais um princípio de feitiçaria, a graça mais alguma coisa que vai depender para você aceitar a plenitude de Cristo Jesus. A graça de Deus já basta, como diz Paulo. Essas questões são questões primícias para que você conheça a plenitude do Evangelho. Porque se você não entender essas questões, dificilmente você vai entender a situação da graça. Presumidamente, porque isso não é mais considerado necessário. A atitude predominante tem sido de que desdenhar as proposições definidas da verdade é contender por obscuridade
em definição. Por quê? Porque se você tiver com a graça e mais alguma coisa, isso é obscuro. O espírito mais alguma coisa é obscuro. Você vai terminar se perdendo. Eu estou espírito ou não estou espírito? Se você está em espírito e é guiado pelo espírito, o que vai fazer você mudar não é a sua vontade do eu. Então, quando se fala o egocentrismo, ele não deve existir. Quando alguém disser, você fala muito bem, graças a Deus, foi através do Espírito Santo que veio mudar a minha vida, professe Cristo. Que bom, é porque eu me estudei demais. Então é ego. Você tem que notar que pessoas têm que ser ligadas pelo Espírito e não pelo ego. Como se isso fosse mais espiritual e bíblico e contribuísse mais do que a manutenção da unidade. O que Spurgeon está colocando, e eu estou lendo para vocês alguns trechos, portanto, não é surpreendentemente que uma tal atmosfera de baixa visibilidade espiritual teria se tornado corrente a ideia de um homem, pode ser arminiano e calvinista. Ele está falando que o homem, ele coloca princípios de uma vez salvo, sempre salvo, mas depois ele coloca um final de que o homem tem que fazer mais algo. Ele coloca que nós uma vez salvo, sempre salvo, mas você tem que jejuar. Mas você tem que dizimar. Mas você tem que... mais alguma coisa para você estar preso. Então eles seguem as duas vertentes. Quando você aceita Cristo e professa Cristo, só Cristo basta. A mudança não vem de sua carne, vem do seu conhecimento e intimidade através do Espírito Santo. É esse Espírito que faz com que você se modifique e não simplesmente o seu querer. É isso que Spurgeon está falando. Sobre toda essa situação é que ele fala. Então, alguns pontos, algumas pessoas, ele vai continuar dizendo que algumas pessoas escolhem umas partes de um arminianismo, uma parte do calvinismo, faz uma salada mista e fazem com que essas doutrinas tentem limitar o seu pecado como carne, como se fosse uma luta sua com seu conhecimento e seu intelectual. E essa luta não existe mais, porque você está crucificado na cruz com Cristo. Essa é a grande diferença. E aí eu vou fazer a pergunta final para você depois de quase 1 hora falando sobre um tema. Você hoje está crucificado com Cristo na cruz ou você usa a igreja como refúgio para ter um poder sobre as pessoas, para ser alguém como cargo, ou realmente você aceita Cristo de humilde coração, de entender que não é por obras suas, não é por desejo seu, não é por querer seu, mas porque Cristo, que lhe ama de tal modo, que deu seu Filho único na cruz para lhe salvar, está lhe chamando e dizendo assim, irmão, muda a tua vida, tira teu ego e traz o Espírito Santo para dentro da tua vida. E o Espírito Santo vai guiar teus passos. Como Paulo dizia, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa decisão de Cristo viver em você, hoje é realidade em sua vida ou é um teatro? Ou você não conheceu? Essas são as definições para que você entenda o Cristo, o propósito dele e a graça dele, que não é por obras suas, mas é por obra de Cristo Jesus que nós somos salvos. Não se perca, mas tenha mais intimidade com o Espírito Santo, e essa intimidade é que vai fazer você mudar de vida. Graça e paz, até a próxima. Meu nome é João Paulo Ramos, dentro desse canal Momento de Fé. Que Deus abençoe.